Oi, pessoal, tudo bem por aí? Nós vamos estudar agora História na página 76 do livro didático. Invasão holandesa em quadrinhos. A gente já estava estudando sobre a invasão holandesa. Agora, nós vamos ver essa história em quadrinhos. É claro que é só um pedaço dela. E depois nós vamos ver os exercícios, tá? Você gosta de ler histórias em quadrinhos? Histórias em quadrinhos também é chamado de HQ. H de história, Q de quadrinhos. E esse S é no plural, quadrinhos. Se quiser falar no singular, HQ, certo? História em quadrinhos. A HQ holandeses retrata o período mais próspero do domínio holandês nas terras que hoje formam o Brasil, durante o governo do Conde Maurício de Nassau, 1637 até 1644. Esse foi o período do governo dele. Leia um trecho dessa HQ a seguir. Então, o primeiro quadro. Aqui está o palácio que ele construiu. Suas pinturas são ótimas, Castor. Gostaria que trabalhasse aqui comigo no palácio. Aqui no palácio, Excelência? Sim, claro. Eu preciso de um pintor com sua habilidade. Quero registrar as riquezas da terra. Seria uma honra para mim, Excelência. Aqui está o pintor. Isso para que entendam na Holanda o valor dessa colônia e também para decorar meu palácio em Haia. Então, aqui está o conde Maurício de Nassau e aqui está o pintor que ele convidou para pintar as belezas que ele encontrava aqui no Brasil. Agora vamos para as atividades. Na página 77, o exercício 1 está falando assim: quem é o homem que vive no palácio e é tratado como excelência por Castor? Quem era? O conde Maurício de Nassau. Explique quem foi esse homem. Olha, ele foi um nobre holandês enviado ao Brasil para administrar a região do território controlada pelos holandeses. Lembra que os holandeses ocuparam a região do Pernambuco, a capitania do Pernambuco, e ele chegou no Brasil e fundou uma cidade com o nome de Maurícia. Ele fez grandes benfeitorias na cidade de Recife, antes dela ser. Antes, Olinda é que era a capital. Como Olinda foi incendiada, Recife passou a ser a capital. E nisso, o conde Maurício de Nassau fez várias benfeitorias na cidade. Lembra da aula passada? Em que momento histórico a HQ se passa? A história se passa no contexto da invasão dos holandeses ao Nordeste brasileiro, mais especificamente ao Recife. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Podemos dizer que o período está compreendido entre 1637 e 1644, quando Nassau governou o Brasil holandês. Bom, turma, essa é a história, é a resposta completa, tá? Caso ela não caiba nessas linhas, você pode responder no seu caderno, tá bom? Agora na letra C. Por que Nassau queria contratar o trabalho de Castor? Para que na Holanda conhecessem o valor do Brasil, da colônia, né? Que era, ele chamava de colônia, mas era o Brasil. E também para enfeitar seu palácio em Haia, na Holanda. Aí ele ia levar os quadros para enfeitar o palácio dele lá na Holanda. Então, essa é a resposta da letra C, tá, turma? Observe a pintura Homem Tapuia, de Albert Eckhout, artista holandês que fazia parte da comitiva de Nassau. Essa pintura pode ser considerada uma fonte histórica? Sim, gente, pode sim, porque ela está retratando alguma coisa que aconteceu, uma cena de que aconteceu lá no passado. Então, olha o tamanho da resposta, por isso que eu pedi para você responder no seu caderno. Sim, pode ser considerada uma fonte histórica, pois retrata o período da invasão holandesa à cidade do Recife. Ela foi criada por um artista holandês que fazia parte da comitiva de Nassau, vírgula. Portanto, é um documento histórico da época. Então, essa é a nossa resposta. Como ela é bem grande, eu pedi que vocês escrevessem no caderno, tá? Então, ok. A número 3 a gente não vai fazer, então agora vamos virar a página. Olha só,
Franceses e holandeses se interessavam por diferentes produtos brasileiros. Que produtos eram esses? Então, veja, os franceses cobiçavam o pau-brasil, que era a nossa madeira. E os holandeses tinham interesse no açúcar. E lembrando que naquela época, Pernambuco era a maior região mundial produtora de açúcar. Então, Pernambuco era o maior produtor de açúcar do mundo. Então, os holandeses estavam tanto interessados no açúcar quanto nos escravos, na compra dos escravos, certo? Mas isso não é assunto, eu estou só relembrando com vocês. Ligue o nome das cidades aos seus povos fundadores. Maurícia, quem fundou? Os holandeses. São Luís do Maranhão, quem fundou? Os franceses. Rio de Janeiro, quem fundou? Os portugueses, ok? Número 3. Qual era a função dos fortes e das fortalezas durante o período colonial? Então, vamos lembrar. Os fortes e as fortalezas eram edificações erguidas em lugares estratégicos para garantir a segurança das vilas e das cidades brasileiras, principalmente as litorâneas, aquelas que ficavam na beira-mar, certo? Porque era pelo mar, ó, aqui o mar, era pelo mar que os invasores chegavam. Então, eles construíam esses fortes e aqui ficavam as pessoas armadas para defender o território, não deixar esse pessoal que está chegando pelo mar de barcos invadir o lugar. Já tem algum tempo que a gente está falando sobre esses fortes e essas fortalezas. Vocês se lembram? Agora, a número 4, turma, não é para fazer. Então, a última que a gente tem para fazer é essa 3 sobre os fortes aqui. É só isso por hoje e um beijo para vocês, tá bom? Tchau!